Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para adorarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Abra suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 34, vamos ler do versículo 1 ao 4. Deuteronômio 34, versículo 1 ao 4. Na versão que eu tenho em mãos aqui diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei, eu te faço vê-la com os seus próprios olhos, porém não irá entrar para lá. Amém? Antes de você sentar, quero convidar o presbítero Silvano para fazer uma oração aqui por mim, para que Deus possa dar graça para mim, para que eu possa ministrar somente a vontade dele. Amém? Você também ajude o irmão a orar por mim. Meu grandioso Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, Senhor, a tua grandeza sobre a vida do teu filho. Olha, meu grandioso Deus, que o Senhor possa usar ele de maneira poderosa para ministrar a tua palavra. Olha, meu grandioso Deus, nós sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso e sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Estende as tuas mãos, santa e poderosa, sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente aí, dando glória a Deus. Nós estamos no mês de novembro, partindo para a reta final do ano, e o tema do nosso ano é acolhimento, acolher, e o subtema do mês é acolher e edificar. Existem dois principais tipos de sermão ou de pregação, que são o sermão expositivo, onde a pessoa lê um texto, explica o texto e aplica o texto, é o que eu mais gosto. E também tem o sermão temático, onde a pessoa se atém mais ao tema, mas com toda certeza deve usar textos bíblicos para embasar aquilo que Deus quer compartilhar com a igreja. Nessa noite eu vou optar pelo sermão temático, e eu quero trazer uma mensagem aqui para vocês dentro do tema, acolher e edificar. E se Deus falar no coração de vocês, como falou no meu, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tenho certeza que vai ser bênção pura. Amém? Como já foi muito falado esse ano sobre acolhimento, e quando você vai lá no dicionário, a palavra colher significa oferecer refúgio. E quem que é o nosso refúgio? Isso, Deus, Jesus. Se você colocar lá no Google, a definição da palavra colher, você vai ver lá também oferecer proteção. E quem é aquele que verdadeiramente tem poder para nos proteger? É Deus, né? Jesus. Se você for lá, ainda vai ter sobre a definição de acolhimento, você vai ver lá, oferecer conforto. E só Jesus conforta verdadeiramente o nosso coração. Se você for lá, ainda uma última definição sobre acolhimento, você vai ver lá abrigo. E a própria Bíblia diz que ele é o nosso abrigo, refúgio e fortaleza, dando base para tudo isso que nós temos falado. Então, meus irmãos, Deus é tudo que nós precisamos. Acolher alguém é oferecer
Deus para a pessoa, ou fazer o que Deus fez comigo e com você. E aí, quando nós vamos para a questão de edificar, que significa levantar uma construção ou construir, está aqui alguns profissionais da área da construção civil, Silvano, pastor Robson, e a palavra edificar significa levantar uma construção ou construir. Ou seja, quem acolhe uma pessoa, ela oferece refúgio, ela oferece proteção, conforto, abrigo, ou seja, ela oferece Jesus, e automaticamente, quando essa pessoa vai sendo instruída, sendo ensinada na palavra, ela vai criando o caráter de Cristo na vida dela, e ela vai sendo edificada na palavra, ela vai sendo construída, ela vai tendo o caráter de Cristo na sua vida. Aleluias! E isso é muito interessante. E aqui, eu volto a repetir, como nós já falamos muito esse ano sobre acolher, ou acolhimento, eu vou me ater ao tempo aqui mais sobre a questão sobre edificar. E eu separei aqui 3 etapas da edificação, ou construção. Eu vou pegar aqui como Jesus fazia uma parábola, mostrando do natural para o espiritual. Todos sabem que a primeira etapa de uma construção é o quê? É o fundamento, é o alicerce. E nós sabemos que o fundamento da igreja é Cristo. E nós sabemos, e volta e meia alguém cita esse versículo aqui, que inclusive é o tema-chave do nosso estudo bíblico das quartas-feiras lá em casa, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, comparando com aquele que edifica a sua casa sobre a areia. O fundamento é muito importante, muito importante. Eu lembrei aqui agora, não estava nos meus bolsos, mas meu tio Roberto comprou um lote ali em Uberlândia, perto do Parque Sabiá, um local muito nobre, muito chique. Pastor Robson já foi lá comigo já, lugar top. E aí depois que ele fechou o negócio, pastor David ficou preocupado. Ele falou assim: gente, esse terreno aqui é meio arenoso, isso aqui era um brejo, mais ou menos como era ali aquele local ali onde construiu o lago ali, e aquelas loteamentos. Ele ficou meio preocupado. E ele chegou no engenheiro e falou assim: será que não tem perigo de eu construir minha casa aqui? Porque aqui era um brejo, aqui era muito úmido. Aí o engenheiro falou assim para ele: não, tudo vai depender do fundamento. O povo não faz uma ponte no meio do rio? Faz. O povo não faz uma ponte atravessando um pedaço longo do mar? A ponte Rio-Niterói tem, eu acredito, uns 14 quilômetros aproximadamente de distância, dentro do mar. Então, o que vai depender é o fundamento. E é tão interessante que um dia o pastor Robson estava ministrando aqui sobre essa questão dos 2 fundamentos, lá em Lucas. Em Mateus fala que é o homem que edificou a casa sobre a rocha. Em Lucas fala o seguinte, que o homem cavou o fundo até encontrar a rocha. Então, o importante é nós estarmos edificados sobre a rocha, que para nós significa a palavra de Deus. E quando você vai acolher alguém, trazer alguém para perto de nós para edificar, a primeira coisa que nós precisamos é o quê? Oferecer os fundamentos para essa pessoa. Tudo vai depender de um fundamento. Uma pessoa bem discipulada, dificilmente ela vai dar trabalho para o pastor depois de um bom discipulado. Uma pessoa bem discipulada, dificilmente ela vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então nós temos que investir em fundamento. Eu já disse isso aqui outras vezes. Às vezes a gente vai tentar acolher, evangelizar, trazer alguém para o nosso meio. Aí a pessoa pergunta: que dia que é o culto lá na sua igreja? A gente fala assim: não, o culto lá é quinta e domingo. Só? Terça-feira tem culto de ensino também, mas o bom de sei lá é quinta e domingo. Ou seja, até às vezes nós mesmos rejeitamos o ensino, rejeitamos o fundamento. Mas o que vai deixar a pessoa firme, edificada em Cristo, é o fundamento. Eu gosto sempre, quase toda vez que eu vou pregar aqui, eu falo esse exemplo, que foi uma coisa que marcou muito meu coração. Um dia fui conversar com o presbítero Jovelino, saudoso presbítero Jovelino. Eu cheguei nele e falei assim: presbítero, se o senhor fosse hoje pastor de uma igreja, e a juventude, o pessoal chegasse lá no senhor e falasse assim: não, vamos colocar um jogo de luz na igreja, uma fumaça, pintar a parede de preto, porque é isso que está atraindo os jovens, você aceitava sim ou não?
Aí ele, com aquele jeitinho dele, falou assim: ó, irmão, eu entendo que o que segura o jovem, o adulto, a criança, o adolescente na igreja é uma coisa só, se chama Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus trabalha através da palavra. Então eu não me preocuparia muito com essas coisas não, eu preocuparia com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. Porque até onde eu sei, jogo de luz, parede preta, essas coisas não seguram ninguém dentro da igreja. E eu fiquei muito edificado, me senti muito incentivado com aquela palavra, e por isso que eu sempre repito isso. Então, quando nós vamos acolher alguém, trazer alguém aqui para o nosso meio, nós precisamos o quê? Edificar essa pessoa na palavra, no fundamento que é Cristo. E quando você vai estudar as tipologias bíblicas, tem até aquele louvor antigo, o pastor Rob já cantou aqui algumas vezes, tapera velha, né? Que a gente era uma tapera velha e tal. E quando você vai fazer uma obra, vai pegar uma casa, você quer construir um prédio grande no lugar, você tem uma casa ali, você não pode simplesmente derrubar a parede da casa e construir um prédio em cima de um fundamento de uma taperinha, não tem como. E espiritualmente falando, para que nós sejamos edificados no fundamento que é Cristo, nós temos que arrancar todo o antigo fundamento, todo o antigo alicerce que tinha na nossa vida. Os pregadores que pregam para casais, eles dizem que quando um homem ou uma mulher vai se casar, cada um tem sua mala, né? Tem sua mala com as suas experiências, os seus ensinamentos, a sua cultura, e aí eles têm que chegar ali e se organizar. Mas no mundo espiritual não é assim. Nós não podemos trazer a nossa mala, nossos fundamentos do passado e querer edificar em cima dele, não vai dar certo. Por isso Jesus falou o seguinte: não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho novo no odre velho ele vai fermentar e vai se romper, os dois vai se perder. Por isso Jesus falou assim: não coloca remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque se o pano novo na veste velha ele vai se romper e o buraco vai ficar maior ainda. O que é que isso representa na vida do cristão? Se nós queremos ser verdadeiramente edificados em Deus, nós precisamos arrancar todos os fundamentos, todas as tradições, todas as ideologias do mundo e colocar sobre a nossa vida o fundamento da palavra, o fundamento de Cristo. Um dia eu fui evangelizar com o pastor Robson, e aí o pastor Robson pregando a palavra para o pessoal, e aí ele falou assim, não, a pessoa falou assim: não, mas meu avô era dessa religião, minha mãe era dessa religião, meu pai era dessa religião, eu nasci nessa religião. O pastor falou assim: talvez eles não escutou o que você está escutando, né? Eu achei interessante, falei assim, né? Então é desse jeito. Se nós queremos ser edificados em Cristo, nós temos que ter o coração aberto para quê? Para tirar os antigos fundamentos e colocar o fundamento que é Cristo. E o fundamento aqui, vocês estão entendendo, são as nossas crenças, os nossos entendimentos de como o mundo funciona. Porque aquilo que nós cremos reflete diretamente naquilo que nós fazemos. Aquilo que nós cremos reflete diretamente na vida, naquilo que nós fazemos. Então, a Bíblia chama essa questão de tirar os fundamentos antigos, tirar os fundamentos que nós tínhamos antes e colocar os fundamentos de Cristo, a Bíblia chama isso de metanoia. Algumas versões vão traduzir como arrependimento. Só que arrependimento, na nossa língua portuguesa, às vezes está muito ligado a sentimento. E não é isso que o texto está dizendo. Metanoia, arrependimento, segundo a Bíblia, é mudança de mente. É aquilo que a pessoa achava interessante, que achava bom, e agora ela tem uma outra mente. É ela deixar a mente de Adão e ter a mente de Cristo. Isso é metanoia, isso é mudança de mente. Isso é arrependimento, isso é trocar os fundamentos. E Moisés, meus irmãos, ele teve a missão de tirar o povo do Egito com a mentalidade de escravos, e antes que eles entrassem em Canaã, eles teriam que ter uma mentalidade de filhos.
Está ali nosso irmão, especialista ali nas redes sociais, Gilead. Seria mais ou menos na linguagem aí da informática, formatar o computador, mudar as configurações. E ali Moisés tinha essa mesma missão que nós. Moisés estava acolhendo aquela multidão e estava querendo edificar, ou seja, construir Cristo, construir o caráter de Deus na vida daquele povo. Aquele povo que tinha uma mentalidade escrava, aquele povo que tinha uma mentalidade de murmuração, aquele povo que ora cria, ora era incrédulo, e Deus usou várias formas para que eles pudessem mudar essa mentalidade. Deus usou as 10 pragas para humilhar, segundo alguns historiadores, os deuses do Egito. Deus usou a travessia do Mar Vermelho, que é um dos milagres mais poderosos da Bíblia, e a ciência moderna comprova que em um único lugar ali naquele mar, Pastor Domingos, tem uma passarela certinha a 90 metros abaixo do nível do mar. E os outros lugares, tem lugar que é até 1000 metros de profundidade, cheio de caverna e buraco. E ali, Deus que já sabia de tudo, deixou uma passarela certinha ali. E hoje a tecnologia, que eles têm de olhar por baixo ali, eles veem. Você pode pesquisar aí na internet, você vai ver o que eu estou falando. Então Deus usou esses milagres, e Deus usou ali 40 anos no deserto, para tirar os antigos fundamentos do coração, da mente daquele povo, e estabelecer os fundamentos do reino de Deus. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 8, vamos ler versículo 1 a 3, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 3, texto também muito conhecido da igreja, texto que fala fortemente ao meu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 3, os irmãos acharam aí, amém? Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos. Olha a finalidade: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Meus irmãos, deu trabalho para tirar os fundamentos do coração daquele povo ali de Israel. E essa questão de fundamentos, que no mundo espiritual, que as ideologias, as crenças, é algo interessante, que da mesma forma que ninguém aqui está vendo o alicerce dessa igreja, está escondido, as nossas crenças, as nossas religiosidades, também, na maioria das vezes, estão escondidos na nossa mente. Eu não sei o que passa verdadeiramente na mente do Silvano, na mente dos irmãos. E Deus, Ele usa de várias formas para trabalhar, para arrancar os antigos fundamentos na vida de uma pessoa e também da nossa vida. E nós, meus irmãos, como bons imitadores de Cristo, como bons servos de Deus, nós precisamos também trabalhar para quê? Para buscar em Deus estratégias para tirar os antigos fundamentos do coração das pessoas que nós vamos acolher, e colocar o quê? Os fundamentos de Cristo, os fundamentos da palavra. Glórias a Deus. Então, para edificar uma pessoa, ou seja, para formar Cristo na vida dela, é necessário dia a dia ir arrancando os fundamentos, as ideologias do mundo,
e implantando os fundamentos da palavra. Ali no deserto, ali, pastor David, foi uma escola muito grande. Ali no deserto Deus mostrou qual que é o fim dos murmuradores. Ali no deserto Deus mostrou qual que era o fim dos incrédulos. Ali no deserto, ali Deus mostrou, irmã Rosanete, qual que é a recompensa daquele que crê. Ali no deserto Deus mostrou que depender de Deus é melhor do que dar o seu jeitinho. Deus falou, ó, uma porção de maná por dia, dia a dia, só na sexta que você pega 2 para a sexta e para o sábado. Aí, Renato, aqueles que querem ser espertinho, foi lá e, não, vou colocar aqui, sei lá, se dá um problema na padaria celestial lá, e amanhã não desce maná do céu, perdeu, fedeu. Então por quê? Porque ali no deserto Deus estava trabalhando o coração daquele povo, para quê? Para arrancar os fundamentos. E dá trabalho, irmão, para discipular alguém. Pastor Robson que o diga, né? Os pastores aí, dá trabalho. E nós precisamos estar o quê? Estar disponíveis para, quando acolher uma pessoa, edificar a pessoa, ou seja, construir, ser um instrumento de Deus para construir o caráter de Cristo na vida daquele povo. E é interessante, assim, eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês como o Espírito Santo passou para mim, mas isso aqui é forte demais. Mas é interessante que no deserto o povo recebeu a lei de Deus, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros foram escritos lá. E quando o povo recebeu a lei de Deus ali, dia a dia, essa lei ia limpando eles, dia a dia essa lei ia sendo praticada, dia a dia aquele povo ia tendo experiências com Deus e transformando a mentalidade de escravos para uma mentalidade de filho de Deus, transformando um povo que era um povo que vivia acuado, que vivia com medo, que vivia oprimido, transformando aquele povo num grande exército de Deus. Aleluias. Meus irmãos, nós fomos acolhidos para termos o caráter de Cristo em nós. E nós não podemos esquecer que nós precisamos reproduzir isso também na vida das pessoas, que é uma das nossas maiores missões. E quando aquele pessoal ali começou a ser limpado pela palavra, começou a ter experiências com Deus, sendo transformados cada dia, da mesma forma que eles foram, da mesma forma nós como igreja hoje não devemos ser apenas um lugar de acolhimento. Muitas pessoas dizem que a igreja tem que ser hospital. Embora a palavra de Deus não fale literalmente esse versículo, nós acreditamos sim que a igreja de Deus precisa ser um hospital. Mas a Bíblia descreve a igreja muito mais como um exército, muito mais como um povo poderoso que guerreia, do que um simples lugar de acolhimento. Porque não teria sentido você acolher, você trazer a pessoa aqui, somente para a pessoa ficar aí, tranquilo, recebendo uma palavra, sem se posicionar no mundo espiritual. É mais ou menos igual aquele filho que já está com seus 30, 40 anos, 45 anos na casa da mãe, e não desenvolve, não amadurece. E aí, quando a mãe morre, o pai morre, como é que faz? Vai levar o homão de 50 anos para a creche ou para o abrigo? Então, da mesma forma, nós como igreja, nós temos que acolher as pessoas, implantar os fundamentos de Cristo na vida dessa pessoa, para que essa pessoa dia a dia possa se transformar de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de exército, porque aquilo que nós cremos reflete naquilo que nós fazemos. Se a pessoa for acolhida aqui e tiver a mentalidade que hoje é a mentalidade do mundo de consumismo, a pessoa nunca vai ser um bom crente. Um dia eu ouvi um pastor falando algo que mexeu comigo. Ele falou o seguinte, pastor David: como que as pessoas hoje fazem, na maioria das vezes, quando ela vai trocar de igreja? Mudou de cidade, ou está na mesma cidade, vai mudar de igreja.
pastor dizia que as pessoas fazem assim, irmã Márcia, ele chega na igreja, olha a estrutura, aqui é bom, tem um climatizador, o som é bom, os instrumentos é bom, as músicas é bom, mas esses bancos aqui de madeira aqui, minhas costas dói demais, vou procurar outro. E ele vai de igreja em igreja procurando aquilo que a igreja tem para oferecer para ele ou para ela. Só que uma pessoa que tem maturidade, que tem a mentalidade que ela precisa ser também alguém que produz, ela chega numa igreja, quando ela vai trocar, ela pensa assim, o que eu posso contribuir com essa igreja? Em que eu posso somar? Em que eu posso trabalhar? E ela vai chegar num lugar, e ela vai ver em o que ela pode ser útil. E isso só faz sentido com o quê? Uma pessoa que tem essa mentalidade é alguém que é bem discipulada, que é bem edificada, que arranca-se os fundamentos antigos e coloca-se o fundamento de Cristo na vida dela. Amém? E então, eles ali no deserto tiveram esse primeiro passo. Eles tiveram ali um tempo longo ali naquele deserto, arrancando os antigos fundamentos, idolatria, egoísmo, mundanismo, e recebendo um novo fundamento, que é a palavra de Deus. Então a primeira etapa da construção, da edificação, é o fundamento. Quando nós formos acolher aqui as pessoas, nós vamos fazer de tudo para quê? Para produzir naquela pessoa um bom fundamento, um bom discipulado. Só que é o seguinte, um bom discipulado leva tempo, um bom discipulado leva esforço, um bom discipulado dá trabalho, e para 5, 6 obreiros, a obra vai crescer de uma forma muito lenta. Por isso a importância de cada um de nós realmente colocar em prática, acolher e edificar. Amém? A segunda etapa da construção no natural e trazendo por espiritual. Depois que você colocou o fundamento, aí você vai edificar, ou seja, construir em cima do fundamento. Depois que você colocou os alicerces, você pode começar a subir as paredes, começar a colocar as janelas, telhado, assim por diante. E na vida espiritual é da mesma forma. Uma vez que o povo ali de Israel receberam a lei de Deus, por intermédio de Moisés, agora eles começaram a praticar. A primeira parte da construção civil, fundamento, alicerce, ele representa a fé na palavra. A segunda parte, que as paredes subindo e tudo isso aqui que nós vemos, representa a prática da palavra. Então eles começaram a receber o livro de Levítico, Deuteronômio, e assim por diante, começaram a praticar aquilo que eles receberam. Começou-se a questão do sacerdócio, começou a questão do tabernáculo, as variadas leis, porque o reino de Deus também existe leis espirituais que devem ser cumpridas. Todos os lugares, na minha empresa tem lei, onde o David trabalha tem as leis, tem as regras, aonde qualquer um for trabalhar ou for participar tem as leis, as regras, as normas, e muitas vezes as pessoas querem vir aqui para o nosso meio, mas não querem cumprir as leis da palavra, quer fazer do jeito dele. Então, eles foram recebendo os ensinamentos e começaram a praticar, começaram a edificar em cima do fundamento. Aplicação prática para nós. Quando a ADS, quando nós como igreja local aqui, nós acolhemos alguém, nós temos que construir a imagem de Cristo nessas pessoas com base no fundamento. A Bíblia tem um padrão perfeito e inegociável para todos os assuntos. Vou repetir isso aqui porque isso aqui é forte. A Bíblia tem um padrão perfeito e inegociável para todos os assuntos. Eu vi um pastor pregando essa semana, eu achei interessante, dizendo ele assim, que uma pessoa crente chegou nele e diz o seguinte: você não acha que a igreja tinha que rever essa questão da ideologia de gênero? O pastor falou assim, não. E ela falou assim, mas é muito difícil para a pessoa. Eu falei assim, você não pensa que é muito difícil para a pessoa? Eu falei assim, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, não vai mudar nada. Eu ando pelo que a Bíblia diz. Então o que a Bíblia diz, meu irmão, onde a Bíblia fala, eu tenho que calar. Aonde a Bíblia diz sim, não adianta eu dizer não, e aonde a Bíblia diz não, não adianta eu dizer sim.
É inegociável as verdades que estão aqui. É inegociável. E nós precisamos, irmãos, ter posicionamento. Eu fiz um videozinho, até o pastor Robson comentou sobre ele, sobre as pequenas concessões. As pequenas brechas, elas causam grandes prejuízos. E no videozinho eu mostrei a pessoa cortando a rocha, ele vai batendo, ali as pequenas cunhas, vai batendo, de repente a rocha, parte no meio. Então as pequenas concessões trazem grandes prejuízos. O profeta Balaão, glória a Jesus, quase que eu esqueci o nome do profeta. Ele tentou por várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, mas não dava certo. Na hora que ele chegava lá, Silvano, para lançar uma maldição, Deus mandava lançar a benção. E aí tentou uma vez, duas, tal. E aí o que ele falou para Balaque? Falou assim, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, mas faz o seguinte, vamos estimular esse povo a pecar, porque aí automaticamente está amaldiçoado. Vamos estimular esse povo a se envolver com as mulheres de outras nações, e automaticamente o pecado distancia de Deus, e quando o pecado distancia a pessoa de Deus, o Deus que é amigo se torna inimigo. Então pronto. E muitas vezes, irmãos, nós temos que ter isso em mente. Não adianta eu querer trazer pessoa e facilitar o caminho, alargar o caminho, porque o caminho sempre vai ser estreito. Deus é o maior interessado em salvar as almas, mas é do jeito dele, é da forma dele. E às vezes a gente, na ânsia de querer edificar, de querer trazer as pessoas, de querer que as pessoas fiquem no nosso meio, a gente começa a fazer concessões, coisas que há poucos anos atrás não podia nem pensar. Hoje em dia a gente vai fazendo, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali. Só que isso, irmãos, não funciona. Temos que edificar sobre o fundamento e fazer conforme o fundamento. Quando Deus trouxe aqui o fundamento para aquele povo ali, no deserto, a Torá, e aí ele diz o seguinte, um exemplo sobre os sacerdotes. Os sacerdotes tinham que ser da tribo de quem? De Levi. Você não vê na Bíblia, pastor David, alguém da tribo de Manassés falando o seguinte, não, mas eu também sou crente, eu quero ser sacerdote também. Não, por quê? Porque Deus falou, é do jeito dele. Quando Deus foi dar as ordens ali sobre o tabernáculo, eu sempre falo sobre isso, que eu acho muito interessante, até a quantidade de nó nas cortinas tinha o padrão por Deus. Você não vê a pessoa fala assim, não, mas vamos dar 2 nó aqui a mais que vai ficar mais bonito, ou 10 a menos? Não, eles faziam de acordo com o que Deus mandou. E nós precisamos ter isso em mente. A Bíblia tem um padrão perfeito e inegociável. E aí quando alguém chega para nós, alguém que nós estamos acolhendo, ele quer um conselho, um aconselhamento sobre família. Nós vamos indicar para ele assistir Casos de Família, ou nós vamos mostrar o que está na palavra? Só que tem uma coisa, para mostrar o que tem na palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Quando a pessoa chega precisando de um conselho, um aconselhamento na área do trabalho, financeira, na área da sexualidade, na área ministerial, nós precisamos edificar, ajudar aquela pessoa a edificar através da palavra, do fundamento. Se eu faço um fundamento aqui, um alicerce aqui, e eu começo a sentar tijolo aqui 1 metro depois, funciona, Silvano? Não funciona. Então tudo tem que ser organizado. Tem o fundamento que é a palavra, e tem que ser edificado conforme a palavra. Então, meus irmãos, sempre na vida da igreja, sempre no meio do povo de Deus, é o que? Palavra e poder do Espírito Santo. Palavra e poder do Espírito Santo. É isso. O Evangelho é simples, é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Glórias a Deus. E o que nós construímos sobre o fundamento, que é Cristo, vai ser provado pelo fogo. Abra suas Bíblias aí, 1 Coríntios, capítulo 3,
versículo 12 a 14. Maravilha, Jesus. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, irmãos, pode falar aí, que às vezes eu fico olhando aqui pro caderno aqui, não olho muito no rosto dos irmãos, vocês podem me chamar aí para comentar se vocês quiserem. 1 Coríntios 3, versículo 12 e 14. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, meus irmãos, as nossas obras vão ser provadas, as nossas obras vão ter recompensa, quer seja para o bem, quer seja para o mal. E uma das funções principais da igreja é isso: tornar as pessoas mais parecidas com Cristo. Porque edificar é isso, construir. Eu tenho que ser um canal de bênção para que a minha esposa se pareça cada dia mais com Cristo, e ela da mesma forma comigo. Eu tenho que ser um pedreiro, espiritualmente falando, para cada dia construir o caráter de Cristo na vida dos meus filhos, e assim por diante. E isso não é uma responsabilidade apenas da liderança, porque todos nós somos um corpo. A um Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu 2 talentos e a outro 1, mas todo mundo tem que trabalhar. Amém? Aleluias. Nós precisamos praticar essas verdades. Os que não construíram ou edificaram suas vidas no fundamento da palavra, pereceram no caminho do deserto, lá, voltando ao texto lido no começo, e não entraram na terra prometida. Meus irmãos, ali no deserto aquele povo tinha um padrão, eles tinham um fundamento. Os que quiseram ter o seu próprio padrão, os que quiseram ter seu próprio fundamento, foram perecendo pelo caminho, irmão Silvano. Os que eram murmuradores, os que eram insubmissos, aqueles que queriam fazer do jeito deles, foram perecendo pelo caminho. Por isso, de 40 anos acima, os únicos que entraram na promessa foram, de 20 ou de 40 anos acima? Acho que é de 20 anos acima. Os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Calebe. Por quê? Porque foram os únicos que deram a resposta correta para aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, vocês sabem qual que, no meu ponto de vista, qual que é um dos maiores desafios da fé? E fé significa fidelidade, tanto no Antigo Testamento, emuná, fé no Antigo Testamento é emuná, significa fidelidade, quanto no Novo Testamento, no grego, fé é pistis, também significa fidelidade. E no meu ponto de vista, um dos maiores desafios da fé é obedecer a Deus, mesmo quando as ordens de Deus parecem injustas. Foi o que eu falei lá, só o povo da tribo de Levi poderia ser sacerdote. Aí alguém podia falar assim: nossa, mas que injustiça, eu queria tanto oferecer um sacrifício, mas eu sou da tribo de Rúben. Mas um dos grandes desafios da fé é permanecer fiel, permanecer crendo, obediente, mesmo quando as leis parecem injustas. Aí alguém que estava todo empolgado, que era da tribo de Levi, que era sacerdote, na hora de distribuir as terras, podia pensar assim: pastor Robson, nossa, mas eu queria tanto uma chacrinha ali, ó, naquele lugar, mas eu sou da tribo de Levi, né? eu não tenho herança. Mas mesmo assim, o desafio da fé é crer, mesmo quando os mandamentos de Deus parecem injustos. Eu fico vendo a questão da submissão feminina. Tem muita mulher que não aceita, fica nervosa, mas que injustiça. Por que o meu marido tem que ser cabeça? Por que não pode ser eu? Fique firme no seu propósito. Fique firme naquilo que Deus mandou, mesmo que pareça injusto. Mesmo que as ordens de Deus pareçam sem sentido, permaneça fiel. Eu fico imaginando
quando os anjos tiraram ali Ló e sua família, irmã Márcia, de Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou assim, ó, através dos anjos: vai e não olha para trás. Aí eu imagino a mulher de Ló pensando: mas que coisa sem sentido, por que eu não posso olhar para trás? Estou escutando um barulhão de fogo, um cheirão de enxofre, estou com tanta vontade de olhar para trás. Talvez eu fique imaginando ela pensando assim. E às vezes, meus irmãos, por causa da nossa carnalidade, os mandamentos de Deus que estão aqui, às vezes para nós é sem sentido. Mas independente disso, meus irmãos, obedeça, fique fiel, fica firme. Então, mesmo que os mandamentos de Deus pareçam injustos, pareçam sem sentido, ou batam de frente com a nossa religiosidade, nós temos que permanecer fiel. Eu fico imaginando, nessa questão de mandamento aqui sem sentido, até escrevi aqui no meu esboço, eu fico pensando na cabeça principalmente das mães, que mãe tem um cuidado maior com os filhos. Fico pensando assim, gente, essa questão de circuncisão, para que isso? Né? Imagina só, Rosanete, 8 dias, seus 2 machinhos lá, 8 dias lá no prepúcio. Fico pensando assim, capaz que eles pensam assim, mas não tem sentido. Meus irmãos, Deus não quer que, se nós ficamos pensando se tem sentido ou não tem sentido, Deus quer que nós creiamos na sua palavra e sejamos edificados no fundamento. O fundamento já está aqui, o que Ele mandou é isso mesmo, amém? Então, se nós queremos saber, quem é o verdadeiro servo de Deus, nós temos que ver se aquela pessoa tem o coração aberto para obedecer a palavra em qualquer circunstância, em qualquer circunstância que ela tiver. Porque obedecer só naquilo que o meu coração deseja, só naquilo que é fácil, aí não é obediência. Nós temos que obedecer por completo. Então, pelos frutos nossos, nós somos conhecidos, se nós realmente cremos ou não. E como eu disse aqui, nós precisamos ser cada dia edificados em nossa fé, sobre o fundamento que é Cristo. E nós precisamos continuar sendo, em nossas vidas, construído o caráter de Cristo. Nós precisamos cada dia mais buscar fazer que a nossa história de vida seja mais próximo possível daquilo que a palavra de Deus quer para nós. Então, eu já disse os 2 primeiros passos da construção civil, da edificação, trazendo para o espiritual, que a primeira parte é fundamento, a segunda parte é edificação, e a terceira e última parte da edificação ou construção é a conclusão, ou seja, quando essa obra já pode ser habitada. E o texto que eu li no começo vai dar base para isso, para a nossa última parte. Volta lá em Deuteronômio 34, glórias a Deus. Deuteronômio 34, versículo 1 a 4. Vou ler novamente. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Olha que interessante o 4 aqui, que é o foco dessa mensagem. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os seus próprios olhos, porém não irás para lá. Moisés, meus irmãos, ele dedicou sua saúde, doou sua saúde, ele doou seus projetos pessoais, ele doou as regalias que ele tinha no Egito, ele doou toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para acolher o povo de Israel durante aqueles 40 anos e para edificar, ou seja, construir o caráter de Deus na vida daquelas pessoas.
Agora aquele povo está pronto, a obra ali está concluída, para que eles pudessem entrar na terra prometida. E quando eu digo aqui concluída, não é perfeição, mas está pronto para cumprir o seu propósito. A pessoa chega na igreja, o irmão sócio chega na igreja, é acolhido, ele vai sendo edificado, vai sendo discipulado, o seu discipulador vê que o caráter de Cristo foi formado na vida dele, agora ele está pronto para cumprir o seu ministério, o seu propósito de adoração, do louvor. E ali agora, Moisés doou, fez tudo o que ele podia, doou toda a sua vida, se esforçou, fez tudo o que ele podia, para preparar, para formar aquele povo. Agora aquele povo está pronto para entrar na terra prometida. Já tem um sucessor à altura de Moisés, que é Josué. Já o sacerdócio está funcionando direitinho, o povo já sabe lutar, já sabe guerrear, já tem flecheiro, já tem valentes, o povo está tudo pronto ali para entrar na promessa. Porém, Moisés tem um grande desafio pessoal: sentar em cima do monte, irmã Denise, e olhar de longe aquele povo entrar na terra prometida e ele ficar de fora. E aqui é o ponto máximo dessa mensagem. Um grande líder, ele é conhecido principalmente pela formação de sucessores que ele deixa para a obra. E um dia aqui eu fui embora de uma reunião de obreiros aqui, maravilhado com a palavra do pastor Robson, quando alguém questionou o seguinte: a congregação da Vila América daqui uns dias está maior do que nós. E aí ele disse o seguinte: se um dos meus filhos for mais longe do que eu fui, é uma felicidade muito grande na minha vida. E essa tem que ser a visão do líder. A visão de um grande líder de sucesso não é eu ter 100 pessoas ali no meu estudo bíblico, no estudo bíblico que nós damos ali toda quarta-feira, ao ponto do povo ficar lá na rua. O sucesso deve ser medido se aquelas pessoas ali vão ter o caráter de Cristo formado na vida delas e vão sair dali para formar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas. Esse é o grande desafio que nós temos. Primeiro, nós temos que formar Cristo nas pessoas, e segundo, nós temos que deixar as pessoas crescerem e tomarem posse das suas promessas. Moisés viu de longe. A Bíblia não fala se ele ficou com ciúme ou não, mas nós precisamos ver as próximas gerações e mais além. Aleluia. A Assembleia de Deus cresceu assim, meus irmãos. Não é da minha época, mas eu estudo e converso com as pessoas. Eles acolhiam, edificavam e enviavam. Acolhiam, edificavam e enviavam. A igreja primitiva cresceu assim. Eles acolhiam, edificavam e enviavam. Aleluia. Nós precisamos ter esse padrão, meus irmãos. Eu não crio filhos para eles morar comigo a vida inteira, não. Eu estou tentando formar o caráter de Cristo neles, para quê? Para que na hora que chegar o momento certo, eles possam deixar papai e a mamãe, unir-se à sua esposa e fazer a obra de Deus, implantar o reino de Deus na terra. Os nossos jovens precisam chegar aqui, receber a palavra, ser edificado e ser enviado para as faculdades para pregar lá. Nós precisamos chegar aqui, ser edificados, ser alicerçados no fundamento e formar Cristo na vida dos nossos companheiros de trabalho. Esse é o cerne do Evangelho. Eu vi uma pregação do pastor Douglas Gonçalves, e ele diz o seguinte: nós temos que ser líderes inúteis. Eu pensei, uai, como assim? E aí ele falou o seguinte: o bom líder, ele ensina tão bem o seu liderado, que o seu liderado não depende mais dele. Que o seu liderado não depende mais dele, depende de Deus. Eu escutando hoje uma pregação também, do Brunão Morada, e ele disse o seguinte, que um dia ele chegou num pastor, que era discipulador dele, e falou assim: eu estou com um problema nisso, e nisso e nisso. O que você me fala? Aí o pastor falou assim para ele assim: eu sei exatamente o que você precisa fazer. E ele falou assim: agora eu vou resolver meu problema. O que é, pastor? Vai orar e perguntar a Deus o que ele acha disso. Aí ele olhou assim e pensou assim: uai, mas pensei que ele tinha uma palavra. Aí ele falou assim: você sabe por que eu estou te falando isso?
Você quer que eu seja Moisés, que interceda a Deus e interceda para você? Ou você quer ser alguém que entra pelo novo e vivo caminho e fala com Deus? Eu não estou dizendo aqui de insubmissão não, irmãos. Eu não estou dizendo aqui dessas coisas não. Eu estou dizendo o seguinte: nós também somos igreja. Nós também somos sacerdócio santo. É muito bom quando o pastor Robson pode ir lá e dar uma força para mim ali no culto de quarta-feira. Mas quando ele não estiver lá, eu, a minha esposa e quem estiver lá ajudando, o irmão Silvano, nós também temos o Espírito Santo de Deus para fazer a obra lá. A irmã Márcia me convida às vezes para ir lá, convida o pastor David, mas o dia que nós não podemos ir, ela também tem o Espírito Santo para formar o caráter de Cristo na vida daquelas pessoas lá no assentamento. Amém? É isso que nós temos que ter em mente, meus irmãos. Nós precisamos sair desse marasmo e entender que nós estamos em guerra, cumprir o nosso propósito. Eu vou acelerar aqui, não vou ler os textos, mas muitas vezes, meus irmãos, a igreja não cresce por causa de quê? Por causa de ciúme. Por causa de ciúme. A pessoa fica enciumada. Ah, fulano chegou na igreja esses dias, já tem tantas oportunidades, já tem tal departamento. Não, meus irmãos, nós não devemos ter esse sentimento. A igreja de Corinto foi chamada de igreja carnal por causa disso. Quando Deus tirou do espírito de Moisés e encheu aqueles 70, 2 estavam fora, ali do arraial. E aí alguém viu os outros 2 profetizando e veio correndo para contar para Moisés: ó Moisés, tem 2 lá de fora profetizando, pensando que Moisés ia lá repreender eles. Moisés falou assim: quem dera se todo Israel profetizasse. Aleluias. Quem dera. Na obra de Deus, meus irmãos, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Se vir mais 50 pregadores aqui para a nossa igreja, tem espaço para mais 50. Se vir mais 100, tem espaço para mais 100. Se vir mais 30 músicos, tem espaço para todo mundo, porque a obra é grande. Inclusive, eu estou orando para Deus mandar uns músicos lá para casa. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, que Deus levante nessa geração homens e mulheres que têm consciência do seu chamado. Jesus, ele fez isso. Ele chamou para si aqueles que ele quis, ele discipulou e depois ele falou assim: ó, eu estou indo ao céu, toda a autoridade me foi dada, ide portanto e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos formar guerreiros. Nós, como igreja DS, precisamos formar novos missionários, novos profetas, novas profetisas, novos evangelistas, novos advogados cheios do Espírito Santo, novos médicos cheios do poder de Deus. Amém? Isso é nosso chamado. Nós vamos ter que prestar conta disso aí um dia para Deus, e que Deus nos dê a graça de chegar a Ele de mãos cheias. Amém? Eu agradeço muito essa oportunidade, pastor Robson. Te agradeço pela confiança e peço aos irmãos para que continue orando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, que nós temos também uma grande obra ali e queremos a oração dos irmãos, que vocês possam estar orando e intercedendo por nós, para que nós possamos suportar as muitas tribulações que tem na vida do justo. Amém?